Preparem-se para um mergulho profundo, pessoal. Hoje vamos explorar essa era de disrupção radical, essa ascensão do outsider. É como se o mundo estivesse em um terremoto constante, sabe, sacudindo tudo, da política à arte até a nossa realidade. O mais fascinante é como tudo isso se parece com aqueles períodos de interregno da história. Tipo, o fim da Idade Média ou o período entre guerras. Sistemas antigos ruindo, novos lutando para se firmar. É como se estivéssemos em um desses momentos agora. Um vácuo onde a desconfiança cresce, ideologias extremas ganham força e, claro, vemos essa mistura explosiva de progresso e perigo. É como se estivéssemos vivendo o livro da Michiko Kakutani, The Great Wave, não é? Ela fala sobre a internet, que começou como essa força libertadora, mas se transformou em tipo de gênio da lâmpada, realizando desejos com consequências, digamos, inesperadas. E você já parou para pensar como a internet moldou sua visão de mundo? Com certeza, essa é uma pergunta que vale a pena fazer, principalmente quando vemos como plataformas como o Facebook e Google, rejeitando os modelos de assinatura, acabaram dependentes dessa máquina de publicidade que se alimenta de engajamento, mesmo que isso signifique sacrificar a verdade. O Jaron Lanier, por exemplo, argumenta que a mídia social tem um viés para baixo, alimentando o vício e a manipulação. É um sistema que nos prende muitas vezes à custa do nosso bem-estar. É como se estivéssemos nadando contra a correnteza, constantemente bombardeados por distrações. Mas em meio a todo esse caos tem um lado positivo, né? Os outsiders, aqueles que oporavam margem, estão tomando o centro do palco. Eles estão desestabilizando indústrias, desafiando normas, mudando a narrativa de uma forma que nunca vimos antes. O que você acha que está por trás dessa ascensão? Olha, vamos pegar as artes como exemplo. O ZWA, por exemplo, tem uma longa história de outsiders impulsionando a inovação cultural. Do blues ao jazz, do hip hop ao rock and roll, esses gêneros surgiram das experiências de comunidades marginalizadas, expressando emoções e realidades cruas que o mainstream ignorava. Eles tinham essa visão única, conseguiam capturar a essência da sua época de uma forma que ressoava com as pessoas. E não é só na música. Pense em autores como Junot Dias ou Chimamanda Ngozi Adichie, ambos imigrantes que trazem novas perspectivas, desafiando o status quo com suas histórias. Exatamente. Como disse o Vieta Kangwon, ser um outsider te dá um senso de empatia. Você percebe que não está sempre no centro do universo. Essa perspectiva permite que eles se conectem com o público de forma mais profunda, promovendo a compreensão, desafiando as normas. Mas essa onda outsider não se limita às artes. Ela está abalando a política também, você não acha? E sem dúvida. A janela de Overton, que define o limite do discurso político aceitável, se estilhaçou nos últimos anos, especialmente na política americana. A Kakutani explora isso bem no livro dela. Parece que saímos de um debate civilizado para um verdadeiro caos político. As vozes mais altas e muitas vezes as mais extremas estão sufocando as outras. O Partido Democrata, por exemplo, tem se movido gradualmente para a esquerda, abraçando políticas mais progressistas. Já o Partido Republicano passou por uma transformação radical, abraçando o trumpismo. É uma mudança de tirar o fôlego. Questões como isolacionismo, constitucionalismo e até justiça social, antes consideradas resolvidas, agora estão sendo questionadas e invertidas. E com figuras como Marjorie Taylor Greene e Matt Gaetz ganhando destaque, o Partido Republicano parece ter adotado essa política outsider que se alimenta de disrupção, desafiando as normas, pro bem ou pro mal. E isso nos leva a uma pergunta importante. O que isso significa para o futuro do discurso político? Como isso afeta as nossas próprias crenças, a forma como entendemos o mundo? É algo para se pensar enquanto navegamos por essa paisagem política cada vez mais polarizada e volátil. Mas em meio a toda essa turbulência política, também vemos essa onda de ativismo, de movimentos de protesto. É como se as pessoas estivessem se dando conta do seu poder de impulsionar mudanças, desafiar o sistema, exigir responsabilidade. O que você acha que está por trás dessa mudança? É aí que as ideias da Frances Fox Piven entram em jogo. Ela argumenta que grupos marginalizados, sem acesso às estruturas tradicionais de poder, podem usar a disrupção, seja através de protestos, desobediência civil ou greves, para se fazerem ouvir, para forçar quem está no poder a responder às suas demandas. Pense na onda de protestos que vimos durante a era Trump. Black Lives Matter, March for Our Lives, as marchas pelo clima, movimentos impulsionados por outsiders, amplificados pelas redes sociais. Eles trouxeram à tona questões cruciais, forçaram um acerto de contas nacional. Mas você acha que esse tipo de ativismo é eficaz a longo prazo? É verdade que esses movimentos tiveram sucesso em aumentar a conscientização e impulsionar mudanças políticas. Mas é importante reconhecer suas limitações também. Muitos careciam de uma infraestrutura organizada de longo prazo, para manter o ímpeto, traduzir as demandas em mudanças sistêmicas duradouras. É um contraste gritante com movimentos como o movimento pelos direitos civis, que se construiu ao longo de anos de organização meticulosa, planejamento estratégico. Isso permitiu que eles mantivessem a pressão e conquistassem vitórias legislativas concretas.
Esse contraste destaca a importância não apenas de levantar a voz, mas de construir movimentos sustentáveis, capazes de gerar mudanças significativas e duradouras. É um chamado à ação para todos nós, para que pensemos no nosso papel na construção de uma sociedade mais justa. O que você acha que cada um de nós pode fazer para contribuir? Então temos esse gênio digital moldando o mundo, outsiders impactando as artes, virando política de cabeça para baixo e movimentos de protesto exigindo mudanças. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não é? Como podemos dar sentido a tudo isso? Você tocou num ponto crucial. Estamos navegando no que chamamos de VUCaverso, um mundo marcado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. A única constante é a mudança, e se adaptar a essa realidade é essencial para sobreviver, e mais do que isso, para prosperar. Para os nossos ouvintes que não estão familiarizados com esse termo, você pode explicar um pouco melhor o que é o VUCaverso e como ele se aplica às nossas vidas. Claro. O VUCaverso é um termo que surgiu no contexto militar para descrever o mundo pós-Guerra Fria. É um ambiente em constante mutação, imprevisível, muita informação, nem sempre confiável, soluções complexas sem respostas fáceis. Então, basicamente, estamos navegando em um mar revolto, sem bússola, sem mapa. Como encontrar o caminho nesse cenário? É um baita desafio, sem dúvida. Mas a história nos mostra exemplos incríveis de resiliência, de indivíduos, comunidades, até nações inteiras, que enfrentaram crises e se superaram. A Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, a crise financeira de 2008. Cada uma dessas crises testou os limites da humanidade, mas também revelou nossa capacidade de inovar, se adaptar e, por fim, se reinventar. Então, você está dizendo que, mesmo em meio ao caos, há esperança. Que podemos aprender com o passado, encontrar maneiras não apenas de sobreviver, mas de prosperar nesse novo mundo. Exatamente. Essas crises do passado nos dão pistas importantes para navegar no VUCaverso de hoje. Elas mostram a importância da flexibilidade, adaptabilidade, da disposição para desafiar o que já sabemos diante de desafios novos. Resiliência não é só resistir à tempestade, é aprender a dançar na chuva. Gostei da analogia. Dançar na chuva. Encontrar alegria e beleza em meio à adversidade. Mas, falando sério, como cultivar essa resiliência tanto individualmente quanto como sociedade? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? E é algo que vamos explorar com mais profundidade na próxima parte do nosso mergulho. Mas já adianto que envolve cultivar uma mentalidade de crescimento, enxergar mudança como oportunidade, construir conexões fortes e cuidar do nosso bem-estar físico e mental. Parece que temos muito que discutir ainda. Mal posso esperar para continuar essa conversa e explorar essas ideias com mais detalhes. Fiquem ligados para a segunda parte do nosso mergulho profundo, onde vamos nos aprofundar nos aspectos práticos da resiliência no VUCaverso. E aí, prontos para continuar nossa exploração do VUCaverso. Lembre que falamos de como a história está cheia de exemplos de resiliência. A Kakutani traz um caso bem interessante no livro dela, o da Lego. Ah, sim. Me lembro vagamente de ter ouvido falar disso. A Lego quase faliu, né? Mas o que isso tem a ver com resiliência no VUCaverso? Tem tudo a ver. No começo dos anos 2000, a Lego tava, se afogando. Eles tinham se metido em tudo quanto é tipo de produto, de joias a roupas, sabe? Parecia que eles tinham perdido a essência da marca, o tijolinho, sabe? Parece que eles tentaram abraçar o mundo e acabaram se perdendo no caminho. Um erro bem comum, né? Mas como eles conseguiram sair dessa rascada? Eles voltaram para as raízes, sabe? Pro que fazia da Lego, as infinitas possibilidades de construção, a criatividade. Mas a sacada foi que eles reconheceram a força dos fãs adultos, uma comunidade que as empresas de brinquedos geralmente ignoram. É engraçado como a gente sempre associa Lego com criança, né? Mas tem todo um universo de adultos que são apaixonados por Lego, criando designs super complexos e incríveis. Pois é. E a Lego percebeu que isso não era só um nicho, mas uma comunidade gigante, cheia de paixão de ideias. E aí eles criaram a plataforma Lego Ideas, convidando os fãs a enviarem seus próprios designs para novos conjuntos. Tipo um crowdsourcing de inovação, usando a inteligência coletiva dos fãs mais dedicados. E que tipo de ideias surgiram? Cada coisa incrível. Teve uma máquina de escrever de Lego que funcionava de verdade, uma réplica do Yellow Submarine dos Beatles, até um conjunto com as mulheres cientistas da NASA, tudo criado por fãs de Lego. Que estratégia genial. Eles não só conseguem designs novos e inovadores, mas também fortalecem a conexão com os fãs mais leais. E o mais importante, eles aprenderam a se adaptar, a inovar num mercado que está sempre mudando. Uma lição e tanto para quem está navegando nesse VUCaverso, né? E essa mudança de perspectiva deu muito certo. A Lego saiu da beira da falência e se tornou uma das maiores empresas de brinquedo do mundo. Uma prova de que se adaptar, inovar e se conectar com a comunidade é essencial em tempos de incerteza. Isso nos leva de volta à ideia de resiliência.
Não é só resistir à mudança, mas abraçá-la, usá-la a seu favor, encontrar novos jeitos de prosperar. Mas essa ideia se aplica em um nível mais amplo também, né? Tipo, na sociedade. Com certeza, Kakutani fala que a gente precisa de resiliência como indivíduos, comunidades como um todo, para encarar os desafios do século XXI. Mudanças climáticas, transição política, desigualdade. São crises globais que exigem ação coletiva, uma mudança radical na forma como a gente resolve problemas. Dá até um desânimo quando a gente pensa na dimensão desses problemas, né? Mas aí você vê exemplos incríveis de resiliência, não só de pessoas, mas de comunidades, de países inteiros, e isso te dá uma esperança. Tipo, o que te inspira? Olha, a história de Hiroshima, por exemplo. Depois da bomba atômica, muita gente achou que a cidade jamais se recuperaria. Mas o povo de Hiroshima mostrou uma resiliência inacreditável. Reconstruíram a cidade do zero, transformando ela num símbolo de paz e esperança. Uau, que exemplo de força. É a prova de que a gente pode encontrar esperança e reconstruir, mesmo diante de tragédias. E mostra a força da união, de como as comunidades se unem para superar desafios que parecem impossíveis. E a gente vê exemplos parecidos de resiliência na forma como as sociedades responderam a desastres naturais, né? Tipo, o terremoto e tsunami de 2011 no Japão. Apesar da perda de vidas e da destruição, o povo japonês se reergueu, reconstruiu tudo e ainda implementou medidas inovadoras para prevenir desastres. Eles transformaram a dor em força, em determinação, para reconstruir tudo melhor, para criar uma sociedade mais preparada para os desafios. Isso mostra a importância de aprender com o passado, de usar as experiências para moldar como a gente lida com os desafios. Exato. Resiliência não é só reagir a uma crise, é se antecipar e se preparar. Isso vale para desastres naturais e para os desafios complexos que a gente enfrenta hoje, da mudança climática e as pandemias. Então, é mudar de uma mentalidade reativa para uma proativa, né? Se antecipar, tentar surfar a onda, ou até evitar que ela quebre. Mas como a gente faz isso na prática? Como se preparar para o imprevisível? Essa é a grande pergunta, né? E a resposta, como você pode imaginar, não é simples. Mas tem algumas coisas que podemos fazer. Primeiro, desenvolver uma mentalidade mais flexível, ser adaptável. O Vulcaverso exige que a gente mude de direção rápido, ajuste os planos e esteja aberto a novas ideias. Em vez de tentar controlar tudo, a gente precisa aprender a surfar a onda, né? Ajustar as velas e usar o vento a nosso favor. Ser ágil, flexível e estar disposto a experimentar. Isso aí. E aí entra o segundo ponto. A importância de nunca parar de aprender. No Vulcaverso, as coisas mudam rápido, o conhecimento fica desatualizado. A gente precisa estar sempre aprendendo, desaprendendo, reaprendendo, expandindo nossos horizontes, questionando o que a gente acha que sabe. É como se a gente tivesse que atualizar o software o tempo todo, né? Baixar novas informações, instalar novas habilidades e apagar arquivos antigos que não servem mais. Mas como fazer isso de forma eficiente? Com tanta informação disponível, como filtrar o que é relevante? Boa pergunta. É algo que vamos explorar mais a fundo na próxima parte do nosso mergulho. Mas já adianto que envolve desenvolver um senso crítico, saber separar o que é verdade do que é mentira, o que é confiável do que é enganoso. Então, em vez de sermos só consumidores passivos de informação, a gente precisa ser mais crítico, questionar, ser mais seletivo sobre o que a gente absorve, criar um filtro para proteger a mente do excesso de informação e da desinformação que está por toda parte. Exatamente. E isso nos leva ao terceiro ponto. Colaboração. Construir redes. No Vulcaverso, ninguém consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa se conectar, trocar ideias, construir alianças, trabalhar junto para encontrar soluções para os desafios. Resiliência não é só uma qualidade individual, então. É algo coletivo também. É reconhecer que juntos somos mais fortes. Podemos aprender uns com os outros, nos apoiar e criar um futuro melhor. Isso mesmo. Resiliência coletiva é sobre comunidades, organizações e sociedades se unindo para enfrentar a adversidade, compartilhar recursos, aprender com os erros e construir um futuro mais sustentável e justo para todos. E como essa resiliência coletiva se manifesta na prática? Que tipo de iniciativas a gente vê em comunidades e organizações que estão abraçando essa ideia? Tem vários exemplos por aí. Comunidades se organizando para lidar com desastres naturais, empresas adotando práticas sustentáveis, governos investindo em educação e infraestrutura, pessoas se mobilizando para defender causas importantes. É como se a gente estivesse vendo uma nova consciência global surgindo, uma compreensão de que estamos todos interligados, de que precisamos trabalhar juntos para criar um futuro melhor para nós e para as próximas gerações. Mas essa mudança de mentalidade não acontece da noite para o dia, né? Como a gente cultiva essa resiliência coletiva no mundo que parece tão individualista, tão competitivo. É um desafio, com certeza. Mas eu acho que a chave é promover a empatia, a compaixão, a colaboração. A gente precisa aprender a ver o mundo pelos olhos do outro, se conectar com as histórias, entender que nossas ações impactam a vida das outras pessoas. Em vez de ficarmos isolados em nossas bolhas, a gente precisa construir pontes, abrir o diálogo, criar espaço onde a gente possa se conectar com pessoas de diferentes origens, culturas e perspectivas. É reconhecer nossa humanidade em comum e trabalhar juntos para construir um futuro mais justo para todos.
É isso aí. E aí chegamos a um ponto crucial: cuidar da nossa saúde mental e física. No Vulcaverso, com tantas mudanças, incertezas, é fácil se sentir sobrecarregado, estressado, ansioso. Verdade. Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é fácil sentir no limite e perder o controle. Mas como cuidar da gente em meio a esse caos? Que ferramentas a gente pode usar para cultivar a resiliência interior? Bem, essa é uma conversa para a próxima parte do nosso mergulho. Mas já adianto que envolve coisas como mindfulness, autoconhecimento, aprender a lidar com o estresse, se conectar com a natureza e cultivar relacionamentos saudáveis. Uau, parece que ainda temos muito que aprender. Mal posso esperar para continuar essa conversa e explorar essas práticas com mais detalhes. Fiquem ligados para a terceira e última parte do nosso mergulho profundo, onde vamos nos aprofundar no mundo da resiliência interior e descobrir como fortalecer a mente, o corpo e o espírito para navegar pelas águas turbulentas do Vulcaverso. E aqui estamos nós, na parte final do nosso mergulho no Vulcaverso. Nas últimas partes, a gente explorou como a ascensão dos outsiders está moldando o mundo e a importância da resiliência, tanto individual como coletiva, para navegar por estes tempos turbulentos. Mas me diz uma coisa, o que acontece quando essa busca desenfreada por inovação encontra a falta de atenção para as consequências? Aí que a coisa fica interessante e um pouco assustadora. A Kakutani faz um paralelo intrigante no livro dela, comparando o arrependimento do Victor Frankenstein, depois da sua criação sair do controle, com a reação do Robert Oppenheimer à bomba atômica. Lembra daquela frase? Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Nossa, essa frase me arrepia até hoje. Tanto Frankenstein quanto Oppenheimer, mentes brilhantes, movidos por essa sede de conhecimento e inovação, acabaram desencadeando forças que não conseguiram controlar, o que levou a consequências devastadoras. É de se pensar, né? Será que a gente está repetindo os erros do passado? Essa é a questão que a Kakutani nos coloca. Na nossa busca por progresso, muitas vezes a gente esquece de pensar nos efeitos colaterais, nas consequências inesperadas das nossas ações. E nessa era de disrupção radical, com a tecnologia evoluindo tão rápido, é mais importante do que nunca a gente parar para refletir sobre as implicações éticas das nossas criações. É como se a gente precisasse equilibrar essa vontade de inovar com o senso de responsabilidade, reconhecendo que nossas criações podem ter um impacto enorme na sociedade, no mundo. Como garantir que a inovação seja usada para o bem e não para o mal? Essa é uma pergunta complexa e não tem uma resposta fácil. Mas eu acho que o primeiro passo é ter um debate aberto e honesto sobre os riscos e benefícios das novas tecnologias. Cientistas, políticos, líderes empresariais, a sociedade como um todo precisam participar dessa discussão buscando um consenso sobre os limites éticos da inovação. E além de discutir, a gente precisa agir, né? Criar mecanismos de controle, regulamentações, diretrizes que orientem o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias, garantindo que elas sejam usadas de forma responsável e ética. E a responsabilidade individual. Cada um de nós também tem um papel nisso, certo? Com certeza. Cada um de nós, como consumidores, cidadãos, usuários de tecnologia, tem a responsabilidade de se informar, de questionar, de exigir transparência, de tomar decisões que promovam um uso ético e responsável da inovação. A Kakutani lembra que o futuro não está escrito, ele é moldado pelas nossas escolhas, pelas nossas ações. Então, em vez de sermos só passageiros nesse trem da inovação tecnológica, a gente precisa assumir o controle, né? Definir a rota, garantir que estamos indo para um futuro que seja bom para todo mundo. Não só para algum. Exatamente. E para navegar nesse futuro incerto, a gente precisa cultivar resiliência, tanto interna quanto externa. A resiliência interna, como já falamos, é a nossa capacidade de lidar com o estresse, com as dificuldades, com as emoções. E a resiliência externa é a nossa habilidade de se adaptar às mudanças do mundo. E como fortalecer essa resiliência interna, essa força que nos ajuda a enfrentar os desafios. Tem várias práticas que podem nos ajudar. O mindfulness, que nos ensina a prestar atenção no momento presente, sem julgamento. A meditação, que acalma a mente e reduz o estresse. O yoga, que conecta corpo e mente, trazendo bem-estar físico e emocional. E além dessas práticas individuais, o que mais a gente pode fazer para cultivar a resiliência, tanto em nós mesmos quanto na sociedade? A conexão com a natureza é fundamental. Estudos mostram que passar tempo ao ar livre, em contato com a natureza, reduz o estresse, aumenta a criatividade, faz a gente se sentir melhor. Claro, a gente não pode esquecer da importância das relações, dos vínculos que a gente cria. Verdade, ter relacionamentos saudáveis, baseados em respeito, confiança, apoio mútuo, é fundamental para a nossa saúde mental e emocional. Quando a gente se sente amado, acolhido, compreendido, a gente fica mais forte para enfrentar os desafios. Exatamente. E para construir uma sociedade mais resiliente, a gente precisa promover a empatia, a compaixão, a colaboração. Criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para se expressar, para compartilhar suas vulnerabilidades, para se apoiar. Então, no fundo, a resiliência é sobre conexão, né? Conexão com a gente mesmo, com os outros, com o mundo. É sobre reconhecer que não estamos sozinhos, que somos parte de algo maior, que juntos a gente pode superar qualquer coisa. É isso aí.
E a história da descoberta da cratera de Chicxulub, que a Kakutani conta no livro, é um bom exemplo disso. A resiliência muitas vezes surge da colaboração, da persistência em desafiar as normas. A cratera de Chicxulub, o lugar onde o asteroide que extinguiu os dinossauros caiu. Essa descoberta foi feita por cientistas que estavam indo contra a corrente, né? Exatamente. Por muito tempo, todo mundo acreditava que a extinção dos dinossauros tinha sido causada por erupções vulcânicas. Mas esse grupo de cientistas, liderado pelo Luiz e Walter Alvarez, pai e filho, eles tinham essa ideia radical sobre o impacto de um asteroide. E, como acontece com toda ideia inovadora, a teoria deles foi recebida com um ceticismo no começo, né? Mas eles não desistiram, continuaram pesquisando, coletando provas e, no final, conseguiram provar que estavam certos. É um exemplo inspirador de como a resiliência, a persistência e a colaboração podem levar a descobertas incríveis que mudam a nossa compreensão do mundo. E que nos lembram que mesmo em um mundo que parece estar sempre à beira do caos, ainda tem espaço para esperança, para descobertas, para mudanças positivas. Acho que essa é uma ótima mensagem para a gente encerrar o nosso mergulho. Concordo plenamente. Enquanto a gente navega pelas ondas do Vulcaverso, que a gente se inspire na história da cratera de Chicxulub, que a gente abrace a curiosidade, questione o que parece certo e nunca subestime o poder de uma ideia ousada. O futuro está nas nossas mãos e aqueles que ousam pensar diferente é que vão guiar o caminho. Que essa mensagem fique com a gente. Obrigado a todos por embarcarem nesse mergulho profundo no mundo dos outsiders e na ascensão da disrupção radical. Até a próxima. Continuem questionando, explorando e surfando nas ondas da mudança.